Ela não é filha, é criada, repetia a boca da viúva, como se a voz insistisse em ser uma sentença. Dizia-se nas calçadas poeirentas, nos altos do beiral, nos bancos da igreja. Dizia-se com o mesmo tom com que se pronunciavam as coisas que não se confessavam, mas que a comunidade aceitava por conveniência. Naquele dia, porém, a sentença encontrou um homem que vinha com as mãos cheias de papéis e olhos que não se curvavam à falsidade. Valeriano ajoelhou-se no chão encardido da cozinha, a madeira manchada pelos anos, o trovejar abafado das chaleiras na lareira, e deixou que as cartas desdobrassem sua história sobre a mesa gasta. A vila inteira lembraria daquele instante como se lembram de terremotos, pelo deslocamento da terra sob os pés. A cena chegou ao povo em ondas. Primeiro, foi apenas um rumor. O barão voltara. Depois, a certeza. A carruagem preta cruzara a entrada de Pedras e trazera de volta o homem que partira numa manhã de vento 20 anos antes. Quando a cozinha encheu, não foi a ordem que a povoara, mas aquele movimento de olhos procurando confirmação. Poderiam aquelas folhas, seladas outra época, desfazer o trabalho de uma vida de mentiras? Magnólia, sentada na ponta de sua cadeira como uma dama que se pergunta qual face da moeda lhe dará vantagem, controlava a respiração e a fisionomia. A viúva sabia bem de que se tratavam certos segredos, e o tremor que corria pelo corpo dela era mais medo do que remorso. A narrativa começa aí, com Valeriano de joelhos e com o povo à volta. Mas para entender a gravidade daquilo tudo, o som abafado das cartas, o cheiro do papel mais antigo, o selo rompido, é preciso voltar a alguns anos, aproximar-se da porteira onde Lúcia esperara tanto tempo por promessas que haviam se transformado em silêncio. Lúcia tinha crescido naquele pedaço de terra entre roseiras espinhentas e pés de mandioca que pareciam testar sua vontade. Filha só no nome, criada em tudo o mais. Aos 9 anos, lembrava-se do pai, Coronel Anselmo, como se o tempo o tivesse moldado em lembrança confortável. Um chapéu gasto, um riso que raramente saía em voz alta, uma bênção com as mãos calejadas. Era ele quem a fizera subir na porteira uma vez, uma tarde amarelada pelo sol, e prometera-lhe algo que Lúcia guardaria como um talismã. Quando ela crescer, dissera o coronel com a seriedade que a vida lhe dera, ninguém te chamará de criada. Haverá uma chave com teu nome. Mantenha a esperança, minha menina. A promessa ficou encostada no peito de Lúcia como uma nota dobrada, um mapa de futuro que devia ser seguido. A morte do coronel trouxera vento novo, e com ele, Magnólia. Viúva jovem de sorriso alinhado por táticas, Magnólia não viera como amiga. Viera como quem sabe que a casa é moeda e que cada quarto, cada documento, é possibilidade de ascensão. Logo transformou os horários, as refeições, a própria disposição da casa. Lúcia passou a ser lembrada em voz baixa. A enteada, a que serve, a que dorme no quarto de trás. O lugar de promessa foi encurralado por regras pequenas, contínuas e implacáveis. Limpar mais cedo, comer depois, calar quando a carruagem passava por fora. Não eram só ordens, eram lições diárias de que uma verdade podia ser domesticada e substituída por uma etiqueta melhor para a convivência social. Dona Benta, a governanta que ficara por perto desde antes da chegada de Magnólia, assistia com a boca presa. Tinha mãos que lembravam a areia fina e a voz cheia de conselhos que só se dizia quando havia certeza de que o coração precisava ouvir. Era ela quem, nos primeiros anos, trazera água quente aos pés de Lúcia quando os alrespiros da casa eram frios demais para se chamar lar. Dona Benta conhecia as transgressões do silêncio, sabia onde se abrigava a compaixão, mas também sabia das forças que o barulho social impõe. Por isso, tratava de Lúcia com gestos que evitavam palavras, um pão extra na hora de servir, um lenço dobrado que encontrava caminho no bolso do avental.
Era a ponte entre o que se podia e o que se devia. Os meses e depois os anos passaram em pequenos atos de resistência. Lúcia levantava antes da aurora para varrer o quintal e alimentar as galinhas. Sentia o ar pesado do fogão a lenha e o cheiro de gordura que impregnava as paredes. Aprendera a costurar à luz de candeeiros, aguardando que o dormir da casa lhe concedesse alguns minutos para ler, recordar, regar a memória de um futuro prometido. Nessas horas, forjava-se a esperança como quem prepara uma panela de cozinha, com paciência, sabendo que nada se resolve de uma só chama. Valeriano fora o sopro que prometera encher as velas de sua vida. Houve um tempo em que ele e Lúcia se encontravam furtivamente perto da cerca, trocando promessas embaladas em folhas e palavras baixas. Ele era jovem e carregava sonhos grandes. Prometera voltar, prometera cartas e um futuro que não cabia nas palavras simples de quem vive com o pé no barro. Depois partira. Era costume dos homens saírem, tentarem o mundo e voltarem com posses, com títulos, ou nem voltarem. Valeriano voltara. Mas não voltou como antes. O homem que cruzara a porteira era outro, vestido em linho claro, a postura imponente herdada de cidades e negócios, mas com o mesmo fio de ternura nos olhos quando olhava para Lúcia. As cartas que Valeriano puxou do bolso eram o testemunho de um tempo que se recusara a morrer. Havia nelas datas marcadas com o cuidado de quem não queria esquecer. Selos de papel carimbados, escritos apertados em tinta que tremia de emoção. Cada folha abria uma janela para um encontro, uma promessa não cumprida por razões desconhecidas. Lúcia ouviu a leitura das cartas como se cada palavra fosse um golpe e um remédio ao mesmo tempo. Golpe, porque lembrava da negligência que se instalara na sua vida. Remédio porque provava que havia quem pensara nela além da utilidade doméstica. Valeriano tinha chegado com roupas que denunciavam cidades distantes, mas não com pose de possuidor. Ele desfez os papéis com a calma de quem sabe que segredos velhos, mesmo quando revelados, exigem gentileza para não repartir ruínas. Olhou Magnólia nos olhos com a serenidade de quem conhece o sabor do que é justo. Trouxe o que foi prometido, disse, sem grande alarde. Seu gesto era maior do que as palavras. Era como quem devolve à terra a semente que havia guardado. Magnólia, por seu lado, respondeu com um fingimento de surpresa que saberia desconstruir com a mesma habilidade com que construíra a versão de si mesmo que a vila admirava. Contava a história com teatralidade. Era a viúva sofredora que abrigara uma menina graças ao pactuar do coronel e que fizera tudo o que estava ao seu alcance. Mas quando a verdade vinha enrolada em papel e carimbos, a teatralidade começava a perder o frescor. Havia algo nos olhos dela que se revelava. Um medo que não era só por prestígio, mas por uma possibilidade maior, a de que se descobrissem outros elementos guardados na casa, segredos que sustentavam a ordem construída à sua volta. A vila observava e comentava, como uma colcha de retalhos que se movimenta com o vento. Uns se inclinavam para o drama, outros para a curiosidade, alguns para o julgamento rápido. Mas poucas pessoas sabiam, de fato, a extensão do que Magnólia mantinha trancado. Não apenas papéis, mas destinos. A linguagem do poder no lugarejo era mais sutil. Era o convite para jantar no salão, o assento reservado na missa, os elogios trocados que funcionavam como moeda. Magnólia havia aprendido essa gramática cedo e falava a confluência. Para manter seu lugar, apagara o brilho da promessa do coronel, a chave imaginária que um dia chegaria às mãos de Lúcia. A presença de Valeriano, porém, não era apenas de devolução. Em suas mãos havia também a demonstração de que o mundo lá fora mudara, que alianças se reformulavam e que a riqueza poderia ser instrumento de reparação. Quando se pôs de pé, com cartas na mão, não desejava humilhar, desejava reconstituir.
As cartas eram ponte e proclamação. Amor antigo, intenção de casamento, instruções para que Lúcia ocupasse o lugar que lhe fora prometido. Havia até uma referência a um testamento, uma cláusula post-mortem que jamais fora cumprida por falta de seguimento, ou por vontade de quem aprendeu a dominar documentos como quem domina a elevação social. Enquanto Valeriano falava, Lúcia sentiu-se pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena por todo o tempo roubado. Grande por finalmente perceber que um fio de justiça corria em sua direção. O rosto dela, antes apagado por rotinas e pelo avental, ganhou contornos de decisão. Não porque a força lhe vencera de súbito, mas porque alguém apontara para a verdade, e ao apontar, abria um caminho para que ela mesma a denunciasse. Quando Magnólia falou, a comunidade escutou a mesma frase que já a havia marcado. Ela não é filha, é criada. Era a frase que, dita em alto, funcionava como chicote disfarçado de sentença. A viúva repetiu-a com a voz que buscava a compaixão e, ao mesmo tempo, o escudo da pública opinião. Chegou a afirmar que estava tentando proteger a honra da família, que acolhera a menina por dever e que as acusações eram injustas. A peça era ensaiada. Lágrimas medidas, mãos atadas no peito, e a acusação projetada em quem ousasse desmentir. A tática era conhecida, mas a vila mudara no instante em que as cartas haviam cruzado a cozinha. O simples ato de tirar papéis do bolso e pousá-los sobre a mesa fez ruir uma cadeia de pequenas conveniências. Homens que antes sorriam das decisões de Magnólia, agora inclinavam-se a ouvir. A posição do delegado Fonseca, homem que havia servido mais aos caprichos locais do que à letra de qualquer lei, sentiu a presença de Valeriano como um sopro que podia revelar ou esconder. Delegado que era, Fonseca mantinha uma máscara de blasé, mas não pôde evitar o retesar-se ao ver os selos e datas. Nem todos na casa confiaram em sua neutralidade. Alguns o olhavam de soslaio, como quem espera que uma autoridade escolha o que convém. Naquele mesmo fim de tarde, o som da carruagem foi transformado em maré de memórias para Lúcia. Ao fechar os olhos, ela viu a porteira, o coronel, a promessa e tudo o que a tornara aquela figura que aprendeu a aceitar limites. Reviviam-se as pequenas humilhações, como se a casa fosse um relógio que registrara cada gesto. A colher de sopa sempre de prata para Magnólia e de metal escuro para Lúcia. O banco na varanda reservado, os elogios que chegavam de fora que Magnólia colhia como flores e entalhava no chapéu. A humilhação era um trabalho de artesanato lento, parte por parte, transformava-se em intimidação. O suspense se adensou quando Valeriano, com a calma de um homem acostumado a deslocar montanhas, fez um gesto que nenhum dos presentes esqueceria. Aproximou-se do armário antigo que ficava perto da escada, que dava acesso ao sótão. Havia um cadeado, ferrugem e poeira, sinais de uso interrompido. Valeriano pediu a chave. A pergunta foi uma pedra lançada num lago quieto. Magnólia hesitou como quem tenta medir a profundidade de uma mentira. Seus dedos, nos primeiros segundos, buscaram o lenço no peito como se o tecido pudesse criar uma cortina. No entanto, se havia algo que Magnólia temia mais do que perder status, era que se soubessem de coisas ainda mais escondidas naquela casa. A boca da viúva murchou por um instante. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que se anuncia antes de um trovão. Dona Benta aproximou-se com o avental incerto. "Não se trata só de papéis", murmurou, sem querer erguer o tom contra a mulher que havia mandado nela ordens por tanto tempo. Há coisas que ficam melhor sabendo-se aos poucos. Mas a vila queria inteiro, não a metade. Queriam a verdade completa, pois já bastava o sentimento de que a casa havia sido sustentada por meia verdade. Havia rumores de uma fresta para um quarto pouco ventilado, de um cheiro estranho que, de vez em quando, escapava pelas tábuas. Eram suspiros que a casa deixara escapar, indícios de que havia mais sombras do que as que Magnólia mostrava.
Nesse momento, uma voz fina e quase inaudível cortou o ar. Era Lúcia. Não titular de nada, mas herdeira de coragem, ela perguntou com uma voz que vinha de suas profundezas: "O que há nesse sótão, Magnólia?" A pergunta, simples e direta, teve a potência de uma bala de prata. Atingiu a máscara, não o rosto. Valeriano olhou para Lúcia como quem reconhece uma promessa reencontrada. Havia no seu olhar uma promessa reavivada de proteger, mas também a consciência de que proteger, agora, exigiria de ambos algo mais do que palavras. Antes que a chave fosse puxada, a vila prendeu a respiração. Alguns arrastaram cadeiras para a varanda, outros colaram o rosto nas janelas com a delicadeza de quem procura imagem numa tela antiga. Havia um consenso não declarado. Quando a porta se abrisse, o que ali houvesse não seria apenas propriedade de um lar. Seria prova, testemunha. E provas têm o estranho poder de revirar consciências. Valeriano alcançou a chave travessa. Era discreta, feita de ferro e com um cozimento antigo. Ao pôr a mão sobre o metal, a história parecia esquentar de novo. Lúcia sentiu o pulso acelerar, não só por curiosidade, mas por medo do que poderia confirmar. Houvera boatos, sim, mas reconhecia-se a diferença entre murmúrio e verdade em carne viva. O relógio da cozinha bateu o tempo de uma respiração. O candeeiro tremulou, como se também ele se contivesse para não revelar mais do que devia. E então, quando Valeriano inclinou o corpo para pôr a chave na fechadura, uma voz monteida do caminho, lá fora, vindo do terreiro, chamou por ele com pouca delicadeza. Barão. Era um homem da vila, olhos arregalados, que trazia notícias do escritório do cartório. Trazia um envelope que, segundo dizia, chegara às mãos de Dr. Peixoto. A presença do envelope mudou novamente o ar. Toda a revelação parecia multiplicar-se. Cada documento parecia chamar por outro documento, como se a verdade fosse uma fileira de porta-vozes que, uma vez ouvidos, se encorajam uns aos outros. Foi neste ponto exato que a decisão pairou no ar. O que abriria primeiro? O sótão, onde talvez houvesse vestígios, ou o envelope, que poderia conter selos de cartório, testamentos, registros? Valeriano, com a sagacidade de quem não ignora o valor do timing, segurou ambos. Sorriu para Lúcia, com aquela expressão que é mistura de promessa e aviso. Se queres que essa casa diga a verdade, teremos de escutar todas as vozes. A primeira delas, vamos começar por aqui. E meteu a mão na fechadura. Ao mesmo tempo, um murmúrio correu como vento. Muitos ali não conheciam o que chamavam de justiça, conheciam, sim, o jeito de fazer as coisas que favorecia quem tinha prestígio. O delegado Fonseca apareceu, ajeitando o paletó como se viesse celebrar um acordo antigo. "O mandado está em ordem", disse com voz oficial, e naquela noite, com o peso de ambiguidade. Mas ninguém esperava que a lei chegasse tão cedo. Esperavam antes que a honra se restabelecesse no seio da família, com promessas e casamentos e sorrisos comprados. A lei, contudo, quando posta em prática, tem o hábito de desfazer as concentrações de poder. Foi nesse silêncio, entre a sensação do ferro entrando na fechadura e o rumor do envelope que poderia selar a situação de uma vez por todas, que o narrador se aproxima de você, meu amigo, minha amiga, e insiste. Aproxime-se e escute. Nem sempre a verdade vem como brasa. Às vezes, é brisa que revira as cortinas. E quando cortinas se movem, a casa fica exposta. Quando a chave girou, a porta cedeu com um gemido ancestral. O sótão, até então salvo por poeira e tempo, armazenava uma penumbra que cheirava a confusão e silêncio velho. O primeiro sopro de ar que escapou foi frio, trazendo com ele um cheiro que ninguém ali gostava de nomear. Mistura de mofo, dos tecidos antigos e de algo de humano que o tempo supunha apagado. Uma fresta de luz atravessava, abrindo fendas de revelação. No entanto, antes que alguém pudesse vislumbrar mais, um pano preso ao prego da tranca se soltou,
rodopiou no ar e revelou o que até então fora apenas rumor. Era um pedaço de tecido infantil. Um xale pequeno, bordado com linhas que haviam começado a ser de cor viva e terminado em desbotamento. Ver aquela peça foi como ver um quadro fora de contexto. Sugeria presença, história, ausência. Neste instante, a cozinha pareceu diminuir. Lúcia não ousou pensar em palavras. Sua garganta guardou o barulho de um choro que não se permitira antes. Magnólia deu um passo para trás, e por trás da máscara surgiu um rosto que, por um fragmento de segundo, se mostrava menos veneziano e mais humano. Medo, raiva, cálculo. O dever de manter o segredo agora pesava mais do que manter a ordem. Havia no ar uma pergunta sem articulação. Quem se permite esconder uma criança? E quem permite que a casa inteira aceite a mentira por tanto tempo? Valeriano segurou firme o pano. Seus dedos não tremeram à vista do xale, mas na sua cabeça se abria uma sequência de cenas. Cartas datadas, promessas, uma criança que talvez tivesse sido a prova mais clara de uma traição. Ele virou-se para Lúcia. Seus olhos, antes carregados de saudade, agora cintilavam de uma determinação serena. "Abriremos o resto", murmurou, voz baixa para que somente ela ouvisse. Havia naquele momento uma compreensão tácita de que para todas as almas ali presentes já não bastaria nenhuma meia-verdade. E foi aí, justamente no ponto em que a porta chiará e o paninho rodopiou, que alguém na parte de fora bateu às pressas. O mensageiro do cartório carregava em mãos um ofício endossado que exigia a presença de um advogado e do delegado. O envelope, enfim, ressoava com palavras de ordem. Havia um testamento que poderia, finalmente, colocar os papéis no lugar certo. Mas documentos e quartos sombrios são coisas que se desdobram em suas próprias dimensões. As letras de um papel podem servir de base para a justiça, mas não substituem o encontro dos corpos e das pessoas que viveram por detrás dos segredos. A fresta do sótão permitia ainda ver menos do que se precisava para sacar conclusões. Um fio de luz tocou o chão empoeirado, e por um momento pareceram surgir passos acumulados que não haviam sido dados ali há muito. Pegadas pequenas, marcas de pequenas mãos nas tábuas, talvez, ou apenas a imaginação de quem ansiava por confirmação. Alguns presentes preferiram crer no que seus olhos lhes mostraram. Outros ainda relutaram, agarrando-se ao repertório de conveniências. Magnólia, enquanto a cena se desenrolava, agarrou o braço de Dona Benta com força quase desesperada, como se implorasse por generosidade que naquela hora não havia. Lúcia sentiu uma mistura de alívio e terror. O alívio vinha do fato de que a mentira já não poderia se sustentar diante de papéis e de tecido pequeno, à vista de todos. O terror era por saber que, a partir dali, a vida dela, os espaços que ocupava, as noites de trabalho, as coisas que lhe haviam sido negadas, seria objeto de debate público. A vida não se resumia a promessas. Agora seria posta à prova, e por isso exigiria coragem. A noite caía com lentidão naquele pedaço de mundo, e os candeeiros da casa lançavam sombras longas. Havia no ar o rumor de que as coisas poderiam se alinhar. Um testamento, cartas, o sótão escancarado. No entanto, a responsabilidade que recaiu sobre Valeriano e sobre Lúcia era maior do que qualquer documento. Era preciso trazer a criança para a luz, cuidar de feridas antigas, reconstituir uma honra dilacerada por anos de manipulação. E havia, sobretudo, a possibilidade de que Magnólia, acuada, reagisse com mais artifícios. Quando a porta do sótão se abriu de vez e o pano repousou no chão como vítima de sua própria história, um ruído baixo como o de uma garganta que precisa libertar algo veio do fundo. Não foi um choro aberto, nem um grito. Era um som que poderia ser alegado por medo ou saudade. Dom Benta enrijeceu. Valeriano dobrou-se sobre si mesmo, como que para proteger uma cena frágil.
Magnólia virou o rosto para o canto e seus olhos buscaram alguma ajuda que não encontrou. A vila, por sua vez, recolheu o fôlego e aguardou o desvelar. E foi justamente nesse ponto, quando o pano tocou o chão, quando o aroma de mofo e infância se misturou, quando documentos e objetos pareciam conspirar para uma verdade completa, que o passo da narrativa se interrompe. Não por falta de força, mas porque a casa, a vila e as pessoas ali reunidas precisavam acertar as vozes. Ainda havia decisões a tomar. Chamar o delegado formalmente, abrir o espaço para que um médico verificasse sinais, trazer testemunhas que pudessem confirmar datas e ligações. Havia ainda a possibilidade de resistência por parte de Magnólia e a necessidade de cuidado para com uma criança possivelmente marcada pela negligência. A chave da porteira, até então nome de promessa, dormia ainda na gaveta do bem. O envelope do cartório aguardava ser rasgado com a mesma solenidade com que os papéis antigos se desdobraram sobre a mesa. Havia, enfim, um entrelaçar de papéis e corpos, de acusações e memórias, que pedia por mais que uma cena de desvelamento. Precisaria de testemunhos, de juízo e de misericórdia, de justiça que fosse mais do que vingança. Se você acredita que a verdade liberta, deixa o like e comenta: a verdade liberta. Mas mantenha-se atento. Aquilo que se abriu naquela cozinha não é uma porta que se fecha com pressa. É um tempo novo que exige paciência, cuidados e coragem. E, sobretudo, decisão para seguir adiante. E enquanto a vila conversa, os documentos aguardam, e um chale pequeno repousa no chão, alguém precisa tomar nas mãos o ofício da reparação. Valeriano respirou fundo, levantou o envelope do cartório como se fosse outro chamado irrevogável, e disse, com a voz que agora pesava de compromisso: vamos chamar quem precisa ser chamado. A verdade não ficará escondida por muito mais tempo. Mas abrir só o sótão não era o suficiente. Havia nomes a chamar, autoridades a acionar, um médico do outro lado da rua, cuja carruagem poderia, talvez, confirmar sinais. E havia, ainda, perguntas íntimas que Lúcia carregava. Teria força para atravessar a humilhação pública? Conseguiria enfrentar Magnólia em pé de igualdade? E Valeriano, que trazia as cartas e a promessa, teria recursos para transformar a restituição em vida concreta? A resposta a essas perguntas dependia do que viria logo a seguir, do som que saísse do fundo do sótão, do envelope que se rasgasse no pátio e de como a vila escolheria agir quando confrontada com a realidade. A cozinha, até então palco de pequenas negociações, transformara-se numa arena moral. Havia no ar a possibilidade de justiça e a ameaça de retaliação. E no centro de tudo, Lúcia permanecia, mais do que nunca, com a opção de ser agente de sua própria história. O mensageiro do cartório mal deixara o envelope sobre a mesa quando Valeriano ergueu os olhos e, sem cerimônia, chamou o delegado Fonseca para junto do candeeiro. Não havia pressa histérica, havia antes zelo pelo que se tocava com mãos humanas. Venha ver, disse Valeriano, estendendo as cartas e apontando para o chale no chão. Os homens mais velhos da vila, acostumados a ver injustiças embaladas em risos, aproximaram-se com o mesmo pudor que se aproxima de kit médico antigo, com curiosidade, mas receosos do que poderiam encontrar. Fonseca pegou o envelope do cartório como quem segura um objeto quente demais. Lia-se no rosto dele a tensão de quem sabe que a lei, por vezes, precisa ser escoltada pela coragem e que seus caminhos não são somente de papel. Pediu, então, que se trouxessem testemunhas, vizinhos, a costureira, o feitor das terras, e que o médico fosse chamado para verificar o estado daquela criança que ocultavam. A ordem saiu com formalidade, mas também com a sonoridade de quem, em sua privada consciência, sentia que estava escolhendo um lado pela primeira vez em longo tempo. Dona Benta, que tivera mãos sempre acostumadas a consertar mais do que roupas, consertar almas e rotinas,
aproximou-se de Lúcia, colocou a mão enrugada sobre a sua e falou baixo, quase num sopro. Vai dar certo, menina. Agora é que é. Havia nas palavras dela um peso diferente daquele costumeiro. Continha urgência e, sobretudo, promessa de auxílio tangível. Lúcia apertou a mão de Dona Benta e, por um instante, não houve mais ninguém além dessa costura humana que se formava entre as duas. Pediram-se lanternas e padiolas improvisadas. Convocaram-se alguns rapazes da vila para erguer a escada que dava acesso ao sótão. Quando a luz penetrou o espaço, revelou mais do que um chale. Havia um colchão fino, um poleiro de galhos, onde pendiam restos de brinquedos, e um cesto, onde jazia algo que os olhos do delegado não puderam ignorar. Marcas de sujeira e coisas deixadas por mãos que mal conheciam o calor de um lençol limpo. Clara, encolhida num canto, ainda parecia menor do que as suposições. Ao levantar a criança e aproximá-la à luz, a cena ficou tão quieta que qualquer respingo de poeira parecia um gesto sacrílego. Clara foi envolvida num cobertor que Dona Benta trouxe, e os presentes se amontoaram num cuidado súbito e coletivo. Não se tratava apenas de revelar, tratava-se de acolher o corpo que por tanto tempo fora silenciado. A menina olhou para os rostos que a cercavam, como quem vê vários sóis pela primeira vez. Os olhos eram grandes, mas velhos, como se tivessem bebido uma estação inteira de vida numa só infância. Havia marcas no braço dela, sulcos que denunciavam negligência e possíveis punições físicas. Nada que se descrevesse com requintes, mas o suficiente para fazer o delegado corar de constrangimento. Era uma prova que, naquela época, falava mais alto do que qualquer testemunho comprado. Magnólia, envolta em sua roupa escura, tremeu. Não era o tipo de tremor que se descreve apenas como medo de perder bens. Era a percepção de que uma teia que ela própria tecera se desfaria diante de todos. As mãos que antes ajeitavam os lenços agora batiam em ar, buscando um argumento. É uma criança da casa, tentou dizer, moldando a voz como quem modela a argila, para que não quebre. Mas ninguém comprou mais a fantasia de protetora. A vila, que outrora aplaudira sua compostura nas missas e nos jantares, agora observava como se olhasse uma pintura descascada. Já não havia prestígio no verniz. O delegado Fonseca, sentindo o peso do momento, falou com uma gravidade que não lhe era costumeira. Há indícios suficientes para que se leve a moça ao médico, e haverá sim que se abrir um inquérito. Não se trata mais de intriga. Trata-se de um caso de abandono e maus tratos. Sua voz fez eco na cozinha como martelo em ferro. Alguns murmuraram que o homem fora até tarde para decidir, mas o tempo, naquela hora, rompira a colcha de conveniências. Valeriano apoiou o gesto do delegado, não para exercer poder, ele não precisava, mas para confirmar pessoalmente que a verdade agora era coisa pública. Levaram Clara até o médico, cuja casa ficava a 2 charretes dali. Dr. Almeida, homem de jaleco simples e mãos firmes, examinou a menina com uma paciência que parecia a escola antiga de compaixão. Não falou de termos técnicos que intimidassem. Explicou, com voz como se costurasse esperança ponto a ponto, que Clara sofrerá das consequências físicas de negligência e de falta de alimentos adequados, mas que havia chances reais de recuperação com cuidados e tempo. Prescreveu repouso, alimentação rica, um tônico para melhorar a anemia e, principalmente, vigilância para sinais de infecção. Não prometeu milagres, falou de cuidados e de tempo, e a diferença entre promessa e certeza ecoou como um sopro humanizador. Ao mesmo tempo, doutora Peixoto, o advogado, abriu o envelope do cartório à vista de todos. Havia nessa abertura algo de ritual. O selo caía como quem deposita uma palavra na história. Lúcia encarou-o com olhos de quem guardara uma certeza num cofre invisível por muitos anos. Quando o doutor Peixoto leu a primeira linha, o reconhecimento do testamento do coronel Anselmo, o ar na cozinha virou página virada.
O documento declarava que no caso de ausência de herdeiros legítimos que pudessem prover por Lúcia, ela deveria receber a posse de parte das terras e da casa. Havia no texto menção a uma chave, a tal chave prometida, que deveria ser entregue a quem ostentasse a justa condição de filha, por direito e memória. Os detalhes técnicos foram ditos com vocabulário de cartório, mas a essência chegava clara. Aquilo era a instrumentação da reparação. Magnólia começou a articular palavras. Dizia que o documento poderia ser contestado, mencionava testemunhas e possíveis vícios na lavratura. Era a última cartada de quem ainda acreditava nas armas do poder social, processar e desgastar. Mas não havia mais espaço para teatrinhos. A vila, antes inclinada a fechar os olhos ou a roubar simpatias em jantares, agora puxava uma linha de solidariedade. Vizinhos que haviam odiado Lúcia por conveniência, agora fitavam Magnólia com olhos menos indulgentes. O circuito da reputação, tão valioso em pequenas sociedades, começava a ruir. Veio então a parte formal. O delegado redigiu um termo, estabeleceu o início do inquérito e, sem soluções simplistas, determinou a detenção temporária de Magnólia para que se apurassem as responsabilidades. Não foi uma decisão tomada com o gosto da vingança. Foi uma decisão tomada porque o corpo de uma criança estava em jogo e porque a casa tinha testemunhas e papéis que apontavam para uma conduta sistemática. Eram os caminhos do direito de então. Manda-se recado ao juiz local, mobilizam-se soldados da estância, leva-se a questão para depósito até que um veredicto aconteça. A novidade era que, desta vez, o peso do poder social não bastou para desvirtuar o curso dos atos. A prisão de Magnólia não foi espetáculo. Ela foi levada à presença de um juiz municipal, sentada como uma mulher que perde um papel que julgara eterno. As ordens eram simples, e a algema, se houve uma, foi mais simbólica do que prática. Não era o som do metal, mas o fato de que a válvula pública se abrira, que a opinião comum já não saciava mais as feridas antigas. Magnólia deixou a casa olhando para trás, calculando preços e futuros vazios. Em seu rosto havia todas as pequenas justificativas que, ao longo dos anos, substituíram a compaixão por estratégia. Medo do ostracismo, necessidade de manter privilégios, pavor do escândalo, razões tão humanas que, ali, se confundiam com culpa. Com Magnólia afastada e Clara em mãos médicas seguras, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Lúcia, que até então tivera a energia movida por um misto de cautela e trabalho, desabou. Não foi um desmaio cinematográfico. Foi o corpo que, por anos, sustentara a rigidez, finalmente cedendo ao peso do que vivera. O médico, chamado novamente, disse a palavra que ninguém queria ouvir. Exaustão severa. O corpo dela, magro pelas privações e pelas noites sem descanso, não tinha mais reservas. Precisamos levá-la à cama e dada a ela cuidado sério, murmurou o Dr. Almeida, que agora assumia uma vigilância próxima. A comunidade, que antes julgara em frases, agora se organizava em mãos. Levaram Lúcia ao quarto principal, estenderam lençóis limpos trazidos por mãos amigas e deixaram-na repousar. A doença de Lúcia, que evoluiu em sinais de pneumonia agravada pela falta de descanso e pela má nutrição, trouxe à tona tudo o que havia sido deixado de lado. Valeriano passou a vigiar ao pé do leito como quem vigia uma fornalha prestes a apagar. Não era apenas amor romântico, era uma promessa que se materializava em cuidado diário. Trouxe remédios conforme o receituário de Dr. Almeida, limpou a casa, mandou limpar pátios, cuidou de Clara quando necessário. Havia entre ele e Lúcia uma fluidez de confiança que vinha do tempo em que trocavam cartas à sombra da cerca. Agora ele escrevia menos e agia mais. A recuperação de Lúcia não veio pronta. Houve noites de febre, de medo, de lágrimas contidas no travesseiro. Havia momentos em que o médico afirmava que a melhora dependia, em parte, da recuperação física,
e, em parte, da coragem dela para viver. Palavras perigosas, talvez, mas que tocavam na essência humana. A vontade de lutar. Valeriano sussurrava lembranças das cartas, enquanto segurava a mão dela. Trazia trechos dos papéis de quando eram jovens. Entornava calma como se fosse um tônico. Havia uma cena que muitos na vila lembrariam por tempo. Valeriano sentado numa cadeira de palha, ao lado do leito, com um candeeiro baixo, lendo em voz baixa uma carta antiga. A voz dele, firme e branda, lembrava a Lúcia de que havia raízes além da dor. Dona Benta organizou a casa como se organizasse o conserto de um sapato rasgado. Com mãos metódicas, ela costurou a rotina de volta. Trouxe caldo de galinha, sopas vigorosas, ervas e cuidado. Não prometeu curas milagrosas. Prometeu presença. E era justamente essa presença que, somada à medicação, trouxe pequenas vitórias. Noites sem febre, olhos menos fundos, cor voltando às faces. A cura, quando veio, foi processo. Ela veio acompanhada de palavras de encorajamento, de horas de repouso e de cuidados com a alimentação. Enquanto o quadro de Lúcia se estabilizava, o inquérito que chegara na mesa do juiz passou a tramitar com maior firmeza. Testemunhas foram ouvidas. Trabalhadores da fazenda confirmaram horários estranhos. Vizinhos lembraram de gritos abafados à noite. A costureira falou sobre pequenos vestígios de hematomas que havia reparado sem questionar antes. Há julgamentos que não precisam de provas de laboratório. Precisam do acúmulo de relatos e de coragem para falar. A vila, que por tanto tempo se aninhara em silêncio, abriu a boca para contar. E contou. Magnólia, durante o processo, tentou negociar e mentir. Tentou recompor a aparência de quem sempre fora a mulher sofredora que abrigara a menina por dever. Muitos dos seus argumentos resvalaram na voz firme de Dr. Peixoto, que se movimentou com a calma de quem, em cartório, aprendera que nada se decide apenas com emoção. Leu-se o testamento, compareceram as testemunhas chamadas pelo advogado de defesa, porém nada substituiu o peso moral das cartas que Valeriano exibira na cozinha. Documentos provavam intenções, testemunhos provavam ações, e a história de Clara, narrada com a crueza da negligência, pesou tanto quanto qualquer papel. A sentença, quando veio, foi proporcional à época. Magnólia foi condenada a uma pena que a levou para além das fronteiras da vila por um tempo suficiente para que sua influência fosse interrompida e para que se desse à casa a chance de recompor os laços rompidos. Não se celebrou a punição como ato de vingança. Celebrou-se a possibilidade de reiniciar sem a presença de um poder que se alimentava da opressão. A vila, por sua vez, teve que aprender a não confundir sossego com justiça. A restauração da fazenda e da vida de Lúcia foi lenta e coletiva. Valeriano, com os recursos que trouxera, contratou ajudantes e trouxe sementes. Reorganizaram os plantios, podaram os roseirais que haviam se tornado espinhos e limparam o açude. Havia um simbolismo profundo nas pequenas ações. Ao plantar jasmins nos canteiros que circundavam a casa, cuidavam não só do cultivo, mas do perfume de um lar que devia ser acolhedor. A comunidade, lembrando que muitos haviam sido cúmplices por omissão, participou. Alguns trouxeram mudas, outros, mão de obra. Era uma reparação que não se media apenas em dinheiro, mas em trabalho e presença. Clara, por sua vez, recuperou-se aos olhos da vila lentamente. Os primeiros dias foram de vigília constante. Dona Benta a criou com jeitinho e paciência, ensinando-lhe a contar as sementes e a identificar o canto das aves. Aos poucos, a criança sorriu como alguém reconhece o mundo pela primeira vez, com cautela e alívio. Havia dormido na casa grande, sob um edredom limpo, e a sensação de que podia deixar de ter medo tornou-se presença na face. As marcas físicas desapareceram com o cuidado e as marcas emocionais foram trabalhadas com conversas, histórias e uma rotina previsível.
Não se apressou nada. As feridas mais interiores receberam visita frequente de palavras, das mãos de alguém que dizia, todos os dias, que ela era merecedora de carinho. Valeriano e Lúcia, durante esse processo, reataram um relacionamento que não era mais feito apenas de promessas de juventude. Era um laço selado por testemunho. Ele a defendera publicamente. Ela aceitara, com suas recaídas e medos, a dedicação dele. As cartas que antes serviam como consolação tornaram-se relato de uma jornada. Houve, claro, resistências internas. Lúcia precisou enfrentar a vergonha encontrada em muitos olhares e aceitar que não carregava culpa pelo que a cercara. As conversas entre os dois tornaram-se espaço de reconstrução de um ministério silencioso de cuidado. Ele comprovando dia a dia com atos, ela recuperando voz e iniciativa. Quando o testamento foi lido em sessão pública mais formal, com o juiz local presente e o registro do cartório, sentiu-se uma solenidade quase religiosa. Dr. Peixoto leu as cláusulas com a cadência de quem compreendia o peso do que lia. A posse que o coronel deixara a Lúcia, a menção à chave da porteira que deveria ser entregue a alguém que sustentasse o nome de filha, e a indicação de que parte das rendas deveriam ser destinadas à manutenção da casa e ao bem-estar das pessoas ali resididas. Havia uma dignidade no documento que restituía o que o tempo tivera o poder de dissimular. Ao ouvir a leitura, Lúcia inclinou a cabeça como se aceitasse um objeto que sempre lhe pertencera. Houve lágrimas contidas, e Valeriano segurou a mão dela como quem segura a linha que une céu e chão. O advogado, com sua folha de papel agora dobrada, fez a transferência formal. Não como mero ato burocrático, mas como restituição simbólica. Devolve-se não apenas a posse, mas a palavra que fora prometida. A entrega da chave, aquele objeto que nascerá no canto da lembrança de cada um que viveu a história, foi preparada com cuidado. Não veio como gesto de dominação. Veio como gesto de responsabilidade. Havia um breve ritual montado por Dona Benta e algumas mulheres da vila. Limparam a chave, puseram-na numa caixa pequena forrada de pano branco e chamaram a reunião na varanda principal. A vila compareceu, não por curiosidade histérica, mas para testemunhar o ato que representava o fim de uma usurpação e o começo de um dever. Valeriano, com a educação de quem respeitava símbolos, colocou a caixa nas mãos de Lúcia e falou, em voz que oscilava entre o público e o íntimo. A chave que teu pai disse existir está aqui. Não é para prender ninguém, nem para guardar um segredo. É para abrir e para cuidar. Havia nas palavras dele uma grandeza que não precisava de pompa. Convinha às almas que ali ouviam que a chave agora seria instrumento de responsabilidade, abertura e, acima de tudo, cuidado. Lúcia abriu a caixa com mãos que tremiam um pouco. A chave era simples, de ferro trabalhado à mão. Longe da pompa de joia, ela carregava a história. Quando a colocou no dedo como se fosse bracelete, o gesto transformou-se em promessa. Ela seria guardiã daquele lugar, não com o peso do mando, mas com a leveza do cuidado. O simbolismo tomou conta do terreiro, e as pessoas ali presentes sentiram que, ao fim e ao cabo, a verdade tinha um rosto e a reparação um gesto. A vila precisou de tempo para se reconciliar com suas próprias escolhas. Alguns, que antes se calaram, vieram pedir perdão com palavras tímidas. Outros ajudaram no plantio. Havia, no entanto, quem permanecesse afastado, guardando ressentimentos. A normalidade não voltou com pressa, mas devolveu-se com trabalho. O jardim cresceu com cheiro de jasmins novos. A casa ganhou nova ordem. As mesas foram ocupadas por vozes que antes não encontravam lugar. A justiça, naquele pedaço de mundo, começou a traduzir-se em ações de cuidado e de responsabilidade comunitária. A festa que celebrou a restauração, não um luxo, mas um jantar compartilhado no terreiro, ocorreu meses depois.
As mesas foram postas sob enfeites simples. As crianças correndo, agora sem medo, enchiam o espaço. Havia música de sanfona discreta tocando no fundo, e as vozes se elevaram em riso e em histórias que lembravam a coragem de dizer a verdade. Valeriano e Lúcia foram o centro, não em sentido de posse, mas em sentido de testemunho. Casaram-se diante de um padre que leria palavras antigas e sob a bênção de vizinhos que haviam aprendido que a compaixão pede ação. Magnólia, na sua rede de aprisionamento, recebeu tempo para refletir. A vila não se vingou. Nem a restituição foi cega à condição humana. Houvera um processo. Houvera responsabilidade. Para alguns, essa era a verdadeira lição. A justiça precisa ser firme, mas não cruel. A recuperação de Magnólia, caso pudesse haver, seria outra história, a da reflexão e talvez do arrependimento. Os meses seguintes mostraram algo que muitos chamam de milagre, mas que, aqui, preferimos nomear com a palavra que todo auxílio merece: cuidado. Clara foi matriculada numa escola improvisada que Dona Benta ajudara a organizar. Lúcia dedicava parte das tardes a ensinar-lhe a bordar como a avó lhe ensinara. E Valeriano manteve os compromissos com a terra, não para dominar, mas para sustentar. A casa ganhou mais portas que fechavam e mais janelas que abriam. A chave que antes simbolizara a promessa passou a ser instrumento de abertura. Abria o depósito onde se guardavam sementes. Abria a caixa onde guardavam cartas. E, por vezes, quando alguém batia à porta à noite, servia como sinal de que ali havia um lar. Lúcia, agora com saúde consolidada, transformou sua experiência de sofrimento em agência. Juntamente com Dona Benta, organizou uma pequena roda de auxílio para meninas da vila que viviam em situações precárias. Não era um projeto de grande nome. Era o cuidado que se faz de pessoa para pessoa. O marido ajudava, principalmente com recursos e com a força de sua palavra quando necessário. A relação entre ambos, estruturada em respeito e trabalho conjunto, tornou-se exemplar para muitos que antes confundiam status com bondade. Houve também um tempo de recolhimento para Valeriano. Ele, que partira cedo em busca de fortuna, aprendera que riqueza verdadeira é medida pela integridade. Diante das perdas e das recuperações, falava pouco e agia mais. Era ele quem, num dia de chuva leve, encontrou Lúcia na varanda segurando a chave e disse simplesmente: "A chave não nos torna donos, torna-nos responsáveis." E assim viveram, responsáveis pelo cuidado, por mostrar que a verdade, quando ouvida, transforma. O epílogo daquilo tudo, que não é fim absoluto, mas um recomeço, veio num dia de sol ameno. A porteira, tão vezes símbolo de promessa, aberta agora, rangia com a leveza de quem não teme o vento. Lúcia, segurando a chave, abriu-a e deixou que o mundo que havia à frente entrasse. Crianças corriam com fitas. Homens plantavam uma cova simbólica onde enterraram um velho caderno de contas que guardara as injustiças, como se o ato de enterrar fosse também um gesto de não esquecer. Haveria dias difíceis, recordações que mordem, mas também um tecido social costurado de novo com linhas de cuidado. Antes de encerrar esta história, permita-me voltar por um instante à frase que veio como chicote e que, em muitos bocados, moldou a vida de Lúcia. "Ela não é filha, é criada", dizia a viúva. A vila repetira essa sentença por anos, como se ela fosse lei imutável. Mas a verdade mostrou-se mais resistente do que a calúnia. Cartas amarradas pelo tempo, um sótão que guardava vozes, um testamento que reclamava justiça, mãos que se ergueram para proteger. Tudo convergiu para uma revelação simples e, ao mesmo tempo, potente. Ninguém pode se apropriar da vida de outro por conveniência social. A verdade, quando apresentada com coragem e sustentada pela lei e pela compaixão, tem a força de transformar. Se esta trama ensinou algo, foi que a reparação exige tempo,
legislação e, sobretudo, coração. Não se trata de remover a dor como se fosse mancha. Trata-se de cuidar das pessoas para que possam florescer. Lúcia tornou-se dona da chave e guardiã da casa. Clara riu pela primeira vez sem medo. Valeriano aprendeu que o retorno não é só de bens, mas de responsabilidade. A vila, que antes vendera silêncio por um prato de culinária social, reencontrou a voz do que é justo. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que outros vejam que a verdade encontra sempre o seu caminho. E lembre-se, onde há alguém que diz, ela não é filha, é criada, há sempre a possibilidade de que uma carta, uma chave ou uma coragem apareçam para restituir o que foi roubado. Que a chave que fechamos aqui e que abrimos ao final sirva de lembrança. A verdade liberta, o cuidado cura e a coragem muda destinos.